Nós vamos dar início à nossa exposição dessa noite. É a nossa penúltima exposição, né, dessa nossa minissérie. Nós vamos terminá-la na semana que vem. A gente teve um atraso, né, porque semana passada nós não tivemos a possibilidade de realizar. Então terminaremos sábado que vem. E aí, a partir do outro sábado, nós vamos começar a nossa série de 4 episódios da Coxa de Retalhos, né? Teremos Friends, Dr. House, Game of Thrones e Todo Mundo Odeia o Chris. Vai ser muito legal. Um sábado para cada um desses. Tenho certeza que nós vamos tentar extrair ali a graça comum destas séries de TV, né? Então vai ser o nosso especial Coxa de Retalhos, séries de TV. Vai ser legal. Eu tenho estudado e prometo que não vou deixar a desejar. Bom, espero, né? E aí, quando for em agosto, nós começaremos a nossa série do semestre, que será a série Fé e Ciência. Essa vai ser paulada. Prepare o seu caderno de anotações. Teremos muitas coisas boas para falar, desde a paleontologia, a genética, passando pela astronomia, enfim, tem muita coisa boa para nós estudarmos no segundo semestre, nessa que será a série do semestre. Para iniciarmos hoje aqui, eu gostaria que você abrisse, por gentileza, lá no livro de Ruth. Nós vamos ler o finalzinho do capítulo 2 e o capítulo 3. Então temos uma quantidade assim considerável de texto para hoje. Quero te pedir um pouquinho de paciência e concentração para que a gente possa pegar o contexto lá da última mensagem que nós tivemos e já adentrarmos aqui na temática de hoje, onde nós vamos traçar um paralelo de Boaz, Ruth e Noemi e vamos extrair algumas aplicações tanto do capítulo 2 quanto do capítulo 3, certo? Então, Ruth, capítulo de número 2, a partir do verso 19, tá bom? Eu vou terminar o capítulo 2 e vou dar sequência já no capítulo 3 também, certo? Diz assim a palavra do Senhor. E a sua sogra lhe disse: onde colheste hoje e onde trabalhaste? Bendito seja aquele que de ti tomou conhecimento. E ela mostrou à sua sogra aquele com quem tinha trabalhado e disse: o nome do homem com quem trabalhei é Boaz. E Noemi disse à sua nora, Ruth: bendito seja ele do Senhor, que não retirou a sua benevolência, nem dos vivos, nem dos mortos. E Noemi lhe disse: o homem é nosso parente próximo, um dos nossos parentes chegados. Ruth, a moabita, então disse: ele também me disse, tu deverás te manter junto aos meus moços, até que eles tenham terminado toda a colheita. E Noemi disse a Ruth, sua nora: é bom, minha filha, que tu saias com as criadas dele, que não te encontrem em nenhum outro campo. Assim ela se manteve junto às criadas de Boaz para colher até o final da colheita da cevada e da colheita do trigo, e habitou com sua sogra. Agora começando o capítulo 3. Então Noemi, sua sogra, disse: minha filha, não buscarei eu descanso para ti, para que fiques bem? E agora não é Boaz, com cujas criadas tu estavas, nosso parente? Eis que essa noite ele joeirá a cevada na eira. Lava-te, portanto, unge-te, coloca sobre ti as tuas vestes e desce até a eira. Mas não te faças conhecidas ao homem, até que ele tenha terminado de comer e beber. E será que quando ele se deitar, tu marcarás um lugar onde ele se deitar, e entrarás e descobrirás os seus pés, e te deitarás, e ele lhe dirás o que deve fazer. Ela lhe disse: tudo o que me disseres farei. E ela desceu até a eira e fez de acordo com tudo que a sua sogra lhe havia ordenado. Quando Boaz havia comido e bebido, seu coração estava alegre, ele foi se deitar no fim da pilha de grãos, e ela chegou delicadamente, descobriu seus pés e se deitou. E sucedeu que, à meia-noite, o homem ficou temeroso e se virou, e eis que uma mulher estava ali deitada aos seus pés. E ele disse: quem és tu? Ela respondeu: eu sou Ruth, tua criada. Estende, pois, a tua aba sobre a tua criada, pois tu és o meu parente próximo. Ele lhe disse:
Bendita sejas tu do Senhor, minha filha, pois demonstraste benevolência mais no final do que no começo, porquanto não seguistes os moços, quer pobres ou ricos. E agora, minha filha, não temas, farei contigo tudo o que requeres, pois toda a cidade e o meu povo sabe que tu és uma mulher virtuosa. E eis que é verdade que sou teu parente próximo, embora haja um parente ainda mais próximo que eu. Espere essa noite, e será que pela manhã, se ele cumprir diante de ti a parte de parente, bem, que faça parte do parente. Mas se não fizer como lhe deve, então eu farei a parte que me concede, como vive o Senhor. Deita-te até o amanhecer. Ela se deitou aos seus pés até amanhecer. Ele se levantou antes que pudesse conhecer o outro e lhe disse: que não se saiba que a mulher entrou nesta eira. Disse também: traz o véu que tem sobre ti e segura-o. E quando ela o segurou, ele mediu 6 medidas de cevada e lhe pôs acima, e ela foi para a cidade. E quando ela veio para sua sogra, ela lhe disse: quem és tu, minha filha? E ela lhe contou tudo o que havia acontecido com ela. Então ela lhe disse: estas 6 medidas de cevada ele me deu, pois me disse: não irás vazia até a tua sogra. Então ela lhe disse: assenta-te agora e aquieta-te, minha filha, até que saibas como a questão recairá, pois o homem não terá repouso até que tenha terminado com isto hoje. Nós fizemos questão de ler todo esse contexto, né, do capítulo, o final do capítulo 2, que foi o que nós terminamos na semana retrasada, e todo o capítulo 3, para que a gente pudesse contextualizar estes 3 personagens que se tornaram os personagens centrais da nossa novela, né? Nós vimos que essa nossa história de amor, ela começou lá com a família de Elimeleque e por um momento se tornou uma novela quase que trágica, né? Um drama trágico. E agora nós estamos vendo uma mudança em todo esse contexto. Nós vimos que Noemi, que era viúva, que tinha perdido seus 2 filhos, volta para sua cidade e traz juntamente consigo uma das suas noras, que era Ruth. Na verdade, ela não traz, Ruth que escolhe segui-la, e nós vimos isso, né? Qual a característica que diferenciou Ruth da outra nora, que era Orfa? Orfa, ela tinha um desejo particular, né? Ela queria gerar descendentes. Ruth não. Ruth queria fazer parte de uma descendência. E isso vai se cumprir na vida desta jovem donzela, dessa bela donzela. Nós temos agora 3 personagens principais que estão delineando o nosso contexto. Um deles é Boaz, um homem rico, né? Poderoso, cheio de posses, como nós vimos, um homem sensato, honesto. A outra é a garota Ruth, né? Que logo moça ficou viúva do seu esposo. E a terceira é Noemi. Dentre as características que nós vimos na semana passada de Boaz, nós vimos que Boaz era um homem que era capaz de oferecer provisão, proteção, e nós contextualizamos isso aos homens que aqui estavam, né? Todo homem de verdade, ele precisa oferecer provisão, né? O homem, ele precisa ser de fato o provedor da sua casa, o provedor da sua família. Em segundo lugar, todo homem, ele precisa conferir proteção. O verdadeiro homem, ele tem que ser um espelho de proteção para a sua casa. Sua namorada tem que olhar para ele e ver nele proteção. Sua esposa tem que enxergar nele proteção. Seus filhos têm que olhar para ele e vê-lo como um homem protetor, assim como era Boaz. Boaz também era aquele que consolava, né? Quando ele encontra Ruth na situação que ela estava, ele foi um consolo para Ruth. Ele falou: olha, eu sei da sua história, fique aqui conosco, aqui você terá paz, aqui você poderá pegar todos os grãos que for necessário para você. E por último, ele era um homem que transcendia os seus atos, né? Ele sabia da responsabilidade que ele tinha, mas ele fazia muito mais do que ele era encarregado. Todo grande homem é aquele que não faz apenas o que lhe é devido, mas é aquele que transcende os seus atos. Um homem bom é um homem que faz aquilo que lhe é devido, né? Sabe aquele homem que paga suas contas, que cumprimenta o vizinho de manhã quando ele está saindo de casa,
que cuida da sua esposa, que cuida dos seus filhos, mas Deus não te chamou para ser apenas um homem bom. Deus te chamou para transcender em suas atitudes. Boaz poderia ter se limitado a ser um homem bom, falando: olha, Ruth, fique aqui, pode colher o que você precisa colher aqui, mas Boaz decidiu ir além do que ele poderia ser. Todo homem de verdade vai além do que ele pode ser, né? Se você pode oferecer uma mão para ajudar uma pessoa, por que não oferecer as duas? Se você pode gastar 10 minutos com uma senhorinha de idade, né, que não sabe transferir o treino de alongamento do celular para a TV, gaste 1 hora sentado com ela, ensinando ela a fazer isso, né? Quem estava na semana retrasada sabe o contexto, né, do que eu estou falando. Ofereça mais do que você pode, ofereça mais do que lhe é solicitado. Essa é a característica de um grande homem. E as características de uma grande mulher, baseada na vida de Ruth. Primeiro, Ruth foi uma mulher que teve iniciativa. Toda mulher precisa de ter iniciativa. Quando se fala nos dias atuais, né, do vislumbre aí errôneo de que o feminismo é a salvação para as mulheres, bem errado. O cristianismo é a salvação para as mulheres. No cristianismo, o cristianismo é a única religião que mostra para as mulheres: olha, seja como Ruth, tenha iniciativa, né? Tenha iniciativa, corra atrás dos seus desejos, corra atrás dos seus sonhos. É o cristianismo que ensina a fazer isso, não é o feminismo. Segunda coisa, ela era determinada, ela colocou algo como propósito de vida e ela foi atrás desse propósito. Terceiro, era uma mulher humilde, ela sabia da posição que ela tinha dentro da sociedade. E é aquilo que hoje as mulheres precisam entender. Você pode muito bem ser uma mulher de iniciativa, uma mulher determinada, mas ao mesmo tempo uma mulher humilde. A Bíblia exige isso de você, mulher. Exige isso de você. Não adianta nada querer ser uma mulher determinada, querer ser uma mulher que faz todas as coisas, se você não tem a humildade de reconhecer que existe um cabeça que vai cuidar de você. Quarto, ela era equilibrada. Também não adianta nada, né? Eu vou ser uma mulher como a Bíblia ensina que eu seja, vou ter iniciativa, vou fazer todas as coisas. Mas a Bíblia, acima de tudo, ela ensina que as mulheres precisam ser equilibradas. Basta você pegar o texto que termina Provérbios citando sobre a mulher virtuosa. Você lembra na nossa... No primeiro episódio dessa série, quando eu disse para você que na Bíblia judaica o livro de Ruth vem após o livro de Provérbios, exatamente para fazer a conexão lá com o capítulo que fala da mulher virtuosa, que está terminando Provérbios. Quando nós olhamos para Ruth, Ruth é esse espelho da mulher virtuosa que está lá em Provérbios. E a mulher virtuosa de Provérbios, ela é equilibrada. Ela faz todas as coisas com equilíbrio, ela tem iniciativa, mas ela não vive só de iniciativa. Ela é determinada em fazer as coisas, em correr atrás dos seus sonhos, correr atrás dos seus objetivos, mas ela não vive apenas em prol dessa determinação, ela vive no equilíbrio. E por último, a mulher de Deus, baseada em Ruth, ela é grata a esse Deus, ela tem gratidão, ela expressa e ela ensina gratidão. Por último, nós vemos aqui Noemi, e nós tínhamos terminado, né, na semana retrasada, falando tanto que Noemi estava amargurada, né? Noemi, ela volta para a cidade dela e ela fala assim: olha, gente, vocês não precisam me chamar mais de Noemi, vocês podem me chamar de Mara, né? E o nome Mara, a raiz do nome Mara vem de amarga, é aquela que está rancorosa. Ela estava chateada com Deus. Já conheceu alguém que ficou chateado com Deus, né? Eu orei para Deus me fazer ganhar na Mega Sena da virada, eu queria ficar milionário, orei para Deus, e eu ainda falei para Deus que eu ia dar o dízimo. Deus não me deu, todo de mal de Deus, né? Estou pegando um exemplo assim bem esdrúxulo, mas tem gente que quando não recebe os pedidos, né, que pede, que coloca diante de Deus, fica chateadinho com Deus. Deixa-me te dizer uma coisa: não existe ninguém que saiba mais o que é melhor para você do que Deus. Se Deus não respondeu aquilo que você, de acordo com aquilo que você estava querendo, significa que aquilo também foi uma resposta. E naquela resposta negativa, Ele está te dizendo: olha, eu tenho coisas melhores para você, descansa o teu coração, mas não fica griladinho com Deus, não.
né? Noemi estava grilada com Deus, quando de repente ela vê a situação se transformando, né? De repente Ruth chega e fala assim: olha o que aconteceu comigo, Noemi. Noemi para e cai na real e fala assim: realmente eu não podia ficar amargurada com Deus. Por quê? Porque Deus tem um propósito em todas as coisas, e o propósito dele vai se cumprir. Quando nós lemos aqui o capítulo 3, nós precisamos entender dois termos originais do hebraico, para que a gente possa compreender o que está acontecendo aqui dentro desse contexto. É o termo levir e o termo goel. São dois termos de raízes de raízes dentro da literatura hebraica, certo? A palavra levir, ela, assim, se nós fôssemos traduzir ela para o latim e para o nosso e aportuguesá-la, nós iríamos colocá-la como cunhado. Levir seria o termo que você usa para o seu cunhado, por exemplo, certo? Desse termo levir vem o conceito de levirato. E aí o conceito de levirato existia dentro da cultura judaica. Qual que era esse conceito de levirato? Ele regulava os costumes do casamento de um irmão ou de um parente próximo. O que essa lei dizia? Era uma lei básica, para que a descendência, né, daquele determinado indivíduo não ficasse perdida. Se, por exemplo, né, eu ia dar o exemplo aqui do Tebas, mas no nosso contexto ocidental não pega muito bem, né? Mas lá naquela época, né, se tinham dois irmãos e um irmão morria, o outro irmão era obrigado a se casar com a cunhada dele. Era uma lei da época, certo? Para quê? Para que ele pudesse ter filhos com aquela mulher, e aquilo significaria que a descendência do irmão dele estaria assegurada. Basicamente era isso. Se ele não tinha irmão e morreu sem deixar filho, o seu parente mais próximo teria essa responsabilidade. Então esse encargo cairia para um primo, né, que tivesse ali dentro do seu contexto familiar. Basicamente era isso que era o conceito de levirato. Era algo que era exercido porque fazia parte da lei da época. O irmão que não exercesse o levirato, ele era condenado pelas leis da época, porque ele estava deixando se perder a descendência do seu próprio irmão. O outro termo é o termo goel. O que esse termo goel significa? Ele vem da raiz hebraica que significa protetor ou remidor. Se porventura um judeu, né, por conta de dívidas ou alguma coisa assim, perdesse todas as suas propriedades e tivesse que se tornar um escravo para conseguir sobreviver e cuidar da família, um primo mais próximo, ou seu irmão, né, no caso o irmão de sangue ou um primo mais próximo, que o encontrasse naquela situação, ele tinha a obrigação de redimir ele. Como que ele faria essa remissão? Primeiro, ele pagaria o valor e tiraria ele da obrigação de ser escravo. E segundo, ele iria lá e compraria os terrenos dele novamente e daria para ele. Ele iria redimir novamente. Então, né, o Tebas fez um monte de negócio errado lá, né, e perdeu as terras dele, virou escravo, e eu era primo do Tebas. E aí eu chego lá na cidade, até o que aconteceu? Eu perdi minhas terras, não sei o quê. Era minha responsabilidade, como primo dele, redimir ele. Vamos lá nas suas terras. Eu ia lá, comprava as terras, devolvia para ele e pagava o indulto dele para que ele ficasse livre. Essas eram as leis da época. Boaz, que é o nosso ator principal aqui que nós estamos falando, ele era tanto levir, porque ele era sobrinho de Elimeleque, quanto ele era o goel, ou seja, ele tinha tanto a responsabilidade agora de manter a descendência dos filhos de Elimeleque, quanto ele tinha a obrigação de comprar as terras que eram de Elimeleque e dar novamente para Noemi, que era a esposa de Elimeleque. Aí você consegue entender então o parâmetro onde nós estamos. Quais são as aplicações que nós encontramos nesse capítulo de número 2? A primeira delas, nós falamos disso na semana retrasada. Casualidades humanas são sempre providências divinas. Não existe na sua vida acaso, certo? Você pode até pensar que algo aconteceu com você por acaso, mas todas as casualidades que porventura você venha passar, nenhuma delas foge da provisão de Deus. Tem um escritor chamado Walter Baxendale. Ele diz o seguinte: se pudéssemos ver o fim como Deus vê,
veríamos que todo o acontecimento visa sempre o bem dos filhos de Deus. Tudo que acontece conosco visa o nosso bem. O problema é que nós não conseguimos enxergar lá na frente. Em outras palavras, o apóstolo Paulo fala isso em Romanos, capítulo de número 8. O que ele diz? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso significa que até a dificuldade que você está passando agora, né? O perrengue que você está passando na sua família, a dor de cabeça que você está tendo que enfrentar lá com aquele problema financeiro, ou o que quer que seja, tudo isso está acontecendo debaixo de um propósito. Não é por acaso. Segunda coisa que eu observo, o bem que você faz aos outros, ele sempre voltará para você. Tem uma escritora chamada Dale Carnegie. Ela diz o seguinte: se você quiser fazer amigos, precisa primeiro ser um amigo. Você quer fazer amigo? Seja um amigo. Essa é a forma de você conseguir fazer grandes e bons amigos. Por quê? Porque o bem que você faz aos outros sempre retorna para você. É isso que nós veremos começar a acontecer na vida de Ruth aqui. Ruth podia ter abandonado Noemi? Com certeza. Ruth podia ter deixado sim, Ruth era moabita, mas alguma coisa aconteceu para que Ruth continuasse seguindo Noemi. E terceiro, para fecharmos o capítulo de número 2, nunca despreze aquele dia dos pequenos começos. Tudo na sua vida começará com um início ínfimo. Tudo de bom na sua vida começará com aquele primeiro dia que você abriu a apostila para estudar. Começará com aquele dia, todo grande concurso na sua vida começará com aquele dia que você se matriculou naquele curso online que você não dava nada para ele. Tudo na sua vida começará com aquele dia que você resolveu começar a orar todo dia de manhã por aquela causa sua. Todas as coisas na sua vida sempre têm um começo, então não despreze o começo. Talvez essa semana foi a primeira semana que você resolveu fazer uma coisa diferente na sua vida e você está meio desanimado, ou você está planejando para o segundo semestre agora, eu quero começar a fazer isso porque eu tenho esse plano para a minha vida, né? Dê valor aos pequenos começos, e mesmo que quando você começar pareça difícil, continue, porque a humildade precede a honra. Sabe uma coisa muito legal? Não tem nenhuma simbologia que nos ensine mais sobre humildade do que Jesus, né? Quando a gente fala em humildade, você lembra de Jesus. E tem uma cena maravilhosa que você fala de humildade, você lembra de Jesus fazendo isso. Você lembra? A cena do lava-pés. Quando Jesus ensina sobre humildade. Não tem melhor ensinamento sobre humildade do que o lava-pés, né? Que é quando Jesus, lá na mesa diante da ceia, se levanta, Jesus que era o anfitrião, se levanta e vai lavar o pé de todos os discípulos. Agora deixa eu te contar uma coisa que talvez você nunca tenha percebido. Mário, Vinícius, presta atenção nisso. A gente lê a história ali e você vê, né? Jesus se levanta, prepara a bacia dentro da cultura judaica, né? Para preparar ali para o jantar, pega a toalha e aí ele ajoelha, começa a lavar e vai lavar o pé de Pedro. Você lembra, né, dessa parte? Pedro, não, você não vai lavar meu pé não. Aí Jesus, Pedro, se eu não lavar o teu pé, tu não tens parte comigo. Aí Pedro, né, bonzão, então me lava tudo, lava minha cabeça. Aí Jesus vira, fica de boa, Pedro. Quem já se banhou não precisa lavar senão os pés. Vou lavar somente seus pés porque você já está limpo, né? Aí Jesus vai lá, lava o pé de Pedro e a gente entende que ele termina de lavar todos os pés dos discípulos e volta para a mesa. Na mesa da cultura judaica, não sei se você já viu algum filme de época, ou The Chosen mostra isso, que as pessoas sentam na mesa, mas os pés ficam aparecendo. Não é como na nossa cultura que os pés ficam para dentro. Então todo mundo vê se o pé está sujo ou está limpo, né? Então as mães, né? Você tinha mãe assim, vai lavar o pé para jantar, a sua era assim, Richard, né? Tomava banho e ia para a rua ainda bater aquela bolinha, aí a mãe gritava, tá na hora de jantar, aí vinha com o pezão sujo, né? Vai lavar os pés, né? Naquela época todo mundo olhava os pés e via. E aí, vamos voltar na cena lá, Jesus lavou os pés de todos os discípulos, né? Todos os discípulos sentaram na mesa, todos os discípulos voltaram com seus pés limpos agora, mas tem um detalhe. Sabe qual que é o detalhe? Se Jesus lavou os pés dos discípulos, quem lavou os pés de Jesus? Você já se perguntou isso? Ninguém.
Jesus volta para a mesa com os pés sujos. Verdadeiro símbolo da humildade. Eu sou o seu Senhor, eu lavo os seus pés e eu não me importo de jantar com os meus pés sujos. Você já leu isso na Bíblia? Talvez não, mas está lá. Jesus ele volta para jantar com os pés sujos, enquanto os seus discípulos estão com os pés limpos. Aquilo ali era um hiperlink com o que aconteceria para que você fosse puro, para que você estivesse hoje limpo, purificado. Ele se tornou sujo na cruz do Calvário, morreu, entregou a sua vida para que você estivesse hoje aqui. Então dê valor ao sacrifício de Jesus naquela cruz. Hoje eu fui almoçar com a minha mãe lá na casa da minha irmã. Aí antes do almoço, brincando lá com os sobrinhos, aí tem um livrinho lá, o menorzinho veio me mostrar o livrinho lá, que é um livro da história da crucificação de Jesus, mas é bem lúdico assim, para eles pintarem, né? Aí tem lá o coração estava triste, mas aí aparece o Jesus e tal, e aí tinha a largata, tio. Largata? Que largata que é? Aí ele me mostrando a largata, né? E vai passando a historinha, mas aí de repente, né, lá na historinha, a cruz ela vem e é fincada na cabeça da lagarta. Aí eu falei, não é a lagarta não, isso é uma serpente, Pedro. Aí ele, eu falei, e sabe o que aconteceu com ela? Ela morreu. Aí ele, credo. Aí eu falei, você sabe quem matou ela? Aí ele falou assim, não. Aí a minha irmã lá de dentro, sabe sim, conta pro seu tio. Aí ele parou, foi o Jesus. Jesus esmagou a cabeça da serpente para que você estivesse aqui, ou da largata, né? E o que nós aprendemos nesse capítulo de número 3, para terminarmos então? Primeiro, a felicidade não é um fim em si mesma. Fala para a pessoa que está aí do seu lado, a felicidade não é um fim em si mesma. Sabe por que a felicidade não é um fim em si mesma? Vou te explicar. A grande maioria das pessoas busca a felicidade como se ela fosse a última coisa do mundo. As pessoas buscam passar naquele concurso como se aquele concurso fosse a última coisa do mundo. Outras pessoas buscam casar porque o casamento é a última e maior felicidade do mundo. Outras buscam ter um filho porque o filho é a última e maior felicidade do mundo. Outras buscam comprar um Camaro ou um carro do ano, porque outros querem comprar um apartamento de cobertura porque aquilo ali é a última. Mas sempre quando eles alcançam essa felicidade nunca é suficiente, nunca consegue preencher por completo o nosso coração. O reverendo Hernandes Dias Lopes diz o seguinte: mas a felicidade é conhecida em como se vive muito mais do que aonde se chega. A felicidade ela tem que estar na nossa jornada, não aonde nós chegamos. Por quê? Porque como peregrinos que somos, a nossa jornada não termina aqui. E a nossa última e maior felicidade, ela está em outro local. É por isso que nós precisamos encontrar a felicidade nas pequenas coisas. Nós precisamos encontrar a felicidade em sentar e explicar para o nosso sobrinho que não é uma largata, é uma serpente. Em sentar com a idosa, né, e ensinar ela a transmitir lá a aula dela de alongamento para a Smart TV dela que ela não está dando conta. É parar do shopping para dar uma informação para um senhor e saber que aquele senhor ali quer muito mais do que uma informação. São esses instantes que precisam trazer a felicidade para o nosso coração, porque a felicidade não é um fim em si mesma. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós encontramos essa falsa felicidade clara na vida de Salomão. É por isso que Salomão fala que tudo é vaidade. Por quê? Porque Salomão foi conquistando todas as coisas, né? Ficou rico, ganhou riquezas, e teve mulheres, e teve bens. Salomão teve tudo. E aí ele chega no final da vida dele e fala assim, tudo é vaidade. Sabe qual que é o significado da palavra vaidade usada por Salomão lá? Como que a gente poderia transliterar e traduzir ela? Bolha de sabão. A vaidade é uma bolha de sabão. Porque tem cor, mas não tem conteúdo. É bonita aos olhos, mas vazia por dentro. Você já viu uma bolha de sabão quando sopra? Então já fica bonitinho, mas ela tem alguma coisa a não ser, e quando ela estoura, acaba-se tudo. Essa é a felicidade quando nós procuramos a felicidade nas coisas naturais. Estoura-se como uma bolha de sabão. Penúltimo, as frustrações do passado não podem impedir a nossa felicidade de hoje.
as frustrações que Ruth e Noemi tiveram ao longo da jornada delas, não as fizeram desistir. E tudo aquilo as estiveram preparando para aquilo que Deus concederia para elas. Deixa eu te contar um segredo aqui. Na sua vida você vai ter muita decepção. Você vai ter muita frustração. Principalmente com pessoas. Tá? Você vai se decepcionar demais com algumas pessoas. Vai ter gente que você fala assim, poxa, eu esperava tanto de você, Batman, né? E vai te decepcionar, vai pisar no seu carro, vai falhar com você, sabe? Por quê? Porque isso faz parte da nossa vida. Deus usa esse tipo de coisa para trabalhar o nosso coração. Agora, nós não podemos basear o nosso olhar nas nossas decepções. Nós precisamos olhar sempre adiante. E eu gosto muito daquilo que C.S. Lewis diz, né? Sempre haverão coisas adiante de nós, muito maiores do que qualquer uma daquelas que nós deixamos para trás. Deus tem coisas muito maiores para você nesse segundo semestre do ano de 2023. Amém? Para terminar, a felicidade, ela precisa ser edificada sobre um firme fundamento. A nossa felicidade não pode estar baseada naquilo que eu quero conquistar aqui nessa terra. A minha felicidade não pode estar baseada num relacionamento. A minha felicidade não pode estar baseada na minha conta bancária, no meu piso ou no meu teto salarial. A minha felicidade não pode estar baseada nas pessoas que estão à minha volta. A minha felicidade precisa estar baseada no lugar onde eu quero chegar. Quando nós olhamos para Ruth, a felicidade de Ruth não estava baseada em Noemi. A felicidade de Ruth não estava baseada no filho de Noemi. Ruth nem sabia quem eram os parentes de Noemi. Ruth nem sabia qual era a cidade para onde Noemi estava levando ela. Aí você fala assim, por que cargas d'água então Ruth decide seguir Noemi? Porque Ruth enxergou em Noemi, não apenas Noemi, mas o Deus de Noemi. Sabe o que aconteceu com Ruth? Ruth realmente se converteu. Ruth conheceu o Deus da casa do pão. Ruth conheceu o Deus de Belém. Ruth não foi atrás de Noemi por aquilo que Noemi poderia oferecer. Ela foi atrás porque ela via na vida daquela mulher um Deus verdadeiro que poderia mudar a história da vida dela e poderia dar para ela linhagem real. E é isso que nós veremos na semana que vem. Como uma mulher moabita que não tinha nada na sua vida entra para a linhagem mais importante da história da humanidade. Que você possa estar aqui sábado que vem para que a gente possa terminar junto essa lição. Amém? Vamos orar? Você pode ficar de pé? Pai amado e querido, nós oramos ao Senhor porque sabemos que Tu és Rei sobre toda a terra. Colocamos o nosso coração diante do Teu altar, ó Deus, nos rendemos diante da grandeza do Teu nome. Nos ajude, ó Deus, como homens, a sermos assim como Boaz foi. Que cada uma das mulheres que aqui estão tenham características como as características de Ruth. Pai querido, conduza o nosso caminho, conduza o nosso andar, o nosso falar. Pai, cada passo que dermos, ó Deus, cada escolha que tomarmos, a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, seja moldado, ó Deus, por aquilo que estamos aprendendo dentro desta minissérie. Nós oramos ao Senhor porque sabemos que o Senhor tem algo novo para nós. Sabemos, ó Deus, que nesse segundo semestre o Senhor pode transformar as nossas vidas, trazendo salvação, trazendo graça, ó Deus, nos honrando, nos tirando, ó Deus, do caminho errado onde nós estávamos e nos guiando, Pai querido, para a única luz que pode de fato nos iluminar, que é a Tua luz. Nós cremos no Teu nome, Pai querido, nós cremos no Teu poder, nos colocamos, Senhor, em devoção na Tua presença, porque cremos que o Senhor é Senhor e Deus de todas as coisas. Cada um dos nossos objetivos, ó Deus, desde os menores, ó Pai querido, os mais insignificantes que às vezes possam parecer, nós colocamos diante dos pés do Senhor, diante da Tua cruz, porque nós sabemos, Pai, que o Senhor tem poder para nos abençoar, sabemos que o Senhor tem poder para transformar a nossa história, assim como o Senhor transformou a história de Ruth, Pai querido. Nos molda, ó Deus, conforme a Tua palavra e nos orienta. Esse é o desejo, esse é o pedido, esse é o querer mais íntimo do nosso coração. Nós oramos confiados, ó Deus, na Tua palavra. Nos dê a graça de vivermos dia após dia diante dela. Que o Teu Filho amado, Jesus Cristo, nos conduza. Essa é a nossa oração. Amém, amém e amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus.